Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. A coluna quebrada. Por Phileas del Monte Sexto. Se a coluna como símbolo principal representa apoio e firmeza, quando parece quebrada, está se referindo a outra coisa, uma estrutura sólida e forte que finalmente quebrou. Ao percorrer os cemitérios, é possível verificar se a coluna quebrada foi adotada pelo simbolismo funerário para lembrar pessoas que morreram abruptamente, antes do tempo, muitas vezes para representar a morte de um jovem ou um chefe de família. Como o Chevalier aponta, todo o intervalo simboliza, manifestando, a dualidade de todo ser. Tudo que é vivo ou construído pode ser morto ou destruído, e ainda mais, carrega o germe de sua própria destruição. Na media vita in morte sumus, a morte está no coração da nossa vida. Em outras palavras, tudo que vive tem que morrer e desaparecer, e essa é a lei, a chamada impermanência que a maioria das pessoas prefere ignorar. Às vezes, a coluna quebrada aparece acompanhada por uma pomba que está prestes a voar para os céus, aludindo à alma que se liberta das limitações da matéria e que está prestes a retornar ao seu plano. A coluna quebrada na maçonaria. Na ordem maçônica, a coluna quebrada lembra a morte do mestre Hiram Abiff, morto pelas mãos de 3 colegas traidores, que trabalharam na construção do Templo de Salomão. No início do século XIX, o americano Jeremy Cross criou, para seu trabalho True Maçônica Carta, uma cena simbólica em que a coluna quebrada apareceu, uma virgem soluçando com um galho de acácia na mão e um velho barbudo representando o tempo, com asas e uma foice. Que a senhora protagonista desse cenário maçônico é uma virgem chorosa, nos lembra Isis chorando a morte de Osíris, mas de uma perspectiva astrológica é a constelação de Virgem, intimamente ligada à deusa Rea, esposa de Cronos, deus dos tempos. E costumava ser representado segurando espigas de trigo. Nos dois casos, a Virgem chora por algo que desapareceu, o Sol, mas que inexoravelmente voltará. De acordo com Jean-Marie Ragon, em todas as lendas, há um herói ferido até a morte por um monstro, um gênio ou um assassino, e que tem uma esposa, um filho. Esse herói era o Sol, essa esposa a Terra. Aquele filho o homem. Apesar da divergência existente entre essas diferentes lendas, todos eles chegam ao mesmo fim de maneiras diferentes. Às vezes o herói é ressuscitado, às vezes é vingado e substituído por seu filho, o mesmo Sol. Esses dois casos são encontrados na lenda de Hiram. É o que Raymond Panikar chama de equivalentes homeomórficos, isto é, a relação entre termos ou símbolos de diferentes visões de mundo e que desempenham papéis equivalentes e ocupam lugares homólogos em seus respectivos sistemas. Em outras palavras, o mesmo símbolo pode ser apresentado sob roupas diferentes e com uma correspondência profunda que está acima de uma analogia simples. Portanto, da mesma maneira que Osíris ressuscita como Horus, Hiram também volta à vida, reencarna, se torna carne e sangue, em cada novo mestre maçom. Mas, para que esse renascimento ocorra, deve ter havido uma autêntica morte antes, um abandono consciente do velho. Caso contrário, esse tipo de cerimônia de iniciação não vai além de ser uma mera pantomima.